Olá, eu sou o Lucas, mestre em Ciência dos Materiais, e hoje a gente vai explicar o que são os materiais poliméricos e suas características. Vamos juntos mergulhar nesse universo fascinante que está por trás de quase tudo que a gente usa no dia a dia. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente começa entendendo o que são polímeros, passa pelas classes, fala das propriedades que são incríveis, né? Vemos as aplicações no dia a dia, o impacto tecnológico e ambiental e, claro, damos uma espiada no futuro. Bora lá? Bom, para começar, a pergunta é essa. Do que são feitas as coisas ao nosso redor? Sabe, a cadeira, a embalagem da comida, o celular? A resposta para muita coisa, mas muita coisa mesmo, está aqui, na ciência dos polímeros. Olha, o nome já entrega o jogo, né? Polímero vem do grego poli, que quer dizer muitas, e meros, partes. Ou seja, muitas partes. Basicamente, um polímero é uma molécula gigante, mas gigante mesmo, que a gente chama de macromolécula. Imagina um colar de pérolas enorme. Cada pérola é uma unidade pequenininha, que se repete, o tal do monômero. E elas se juntam para formar essa corrente gigantesca. E agora, como é que essas correntes gigantescas ficam no espaço? Bom, na maioria das vezes é uma bagunça organizada. Pensa num prato de espaguete. É exatamente isso. As cadeias moleculares ficam todas emaranhadas, sem uma ordem específica. Essa estrutura meio caótica, que a gente chama de amorfa, é super importante, porque é ela que vai definir muitas das características do material. Certo. Agora vamos para as classes de polímeros. Porque, olha, é um erro comum achar que plástico é tudo a mesma coisa. Não é, nem de longe. Existem tipos bem diferentes, e cada um se comporta de um jeito. A principal divisão é essa aqui, termoplásticos contra termofixos. Pensa assim, os termoplásticos são tipo chocolate. Você esquenta, ele derrete. Você esfria, ele endurece. Dá para fazer isso várias vezes, sabe? É por isso que garrafas PET são recicláveis. Agora, os termofixos, eles são mais parecidos com um bolo. Depois que você assa, já era. A química ali dentro mudou para sempre, formou uma rede super rígida. Você pode até queimar, mas derreter e moldar de novo? Sem chance. E tem uma terceira galera importante nesse grupo, os elastômeros. O nome já soa como elástico, né? E é isso mesmo, é a borracha do pneu, o elástico da roupa, aquele material que você pode esticar e quando solta, ele volta para o lugar. Essa mágica acontece porque a estrutura molecular deles é feita para isso. As cadeias se desenrolam e enrolam de volta sem quebrar. Ok, a gente já sabe o que são e quais os tipos. Mas a grande pergunta é, por que eles dominaram o mundo? Por que a gente vê polímero em tudo, substituindo materiais que usamos há séculos? A resposta está num combo de propriedades simplesmente incríveis. E grande trunfo, a superpotência dos polímeros, é essa aqui. Eles são leves e resistentes ao mesmo tempo. E isso muda tudo. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa vantagem, vamos fazer uma comparação rápida com outros materiais bem conhecidos. Olha aí o aço, super forte, um clássico da engenharia. Mas olha a densidade, quase 8 gramas por centímetro cúbico. É bem pesado. Aí veio o alumínio. Já é bem mais leve, né? A densidade cai para menos da metade da do aço. É uma melhora e tanto. E agora, os polímeros. A densidade fica ali em torno de 1, praticamente a mesma da água. Pensa só, isso quer dizer que um pedaço de polímero pode ser quase 8 vezes mais leve que um pedaço de aço do mesmo tamanho. Isso não é só uma melhoria, é uma revolução. E não para por aí, a lista de vantagens é grande. Eles não enferrujam, são isolantes fantásticos, tanto de eletricidade quanto de calor. É por isso que o cabo da panela não queima a mão da gente. A facilidade de dar forma a eles é absurda, dá para fazer praticamente qualquer design. E ainda tem os biocompatíveis, que são tão seguros que podem ser usados dentro do nosso próprio corpo. Beleza? Com tanta vantagem assim, não é de se espantar que eles estejam literalmente em toda parte. É só olhar ao redor. Vamos ver uns exemplos bem práticos. Pega a indústria automotiva, por exemplo. Para-choque, painel, banco. Hoje em dia, um carro é lotado de polímeros. E por quê? Porque cada quilo que se tira do peso do carro se economiza em combustível e se polui menos. Simples assim. Agora, na medicina, o negócio fica sério. A gente está falando de polímeros super avançados como o PIC, que são tão resistentes e compatíveis com o nosso corpo, que são usados em implantes na coluna vertebral, catéteres, partes de corações artificiais, sistemas que liberam remédios aos pouquinhos. A biocompatibilidade deles salva vidas.
E o celular na mão, o computador, a TV, só existem por causa dos polímeros. A capinha de PVC que isola os fios, a carcaça do aparelho, até as novas telas flexíveis que estão começando a aparecer, tudo isso é polímero. Beleza, chegamos num ponto crucial, o impacto. Porque essa revolução toda tem dois lados da moeda. O avanço tecnológico que os polímeros trouxeram é, uau, inegável. Mas o lado ambiental é um desafio gigantesco que a gente não pode ignorar. É só olhar para a história para ver como tudo aconteceu rápido. Começou lá em 1907 com o baquelite, o primeiro sintético. Depois veio o nylon, que mudou a indústria têxtil. Aí nos anos 50 a gente aprendeu a controlar melhor as estruturas e hoje? Hoje a gente está usando inteligência artificial para acelerar a descoberta de novos materiais. É uma evolução que não para. E aqui está o pulo do gato do desafio ambiental. A gente pensa, é só usar bioplástico que vem de planta e está resolvido. Mas, infelizmente, não é tão simples. Para produzir a matéria-prima desses biopolímeros, às vezes se usa muita terra que poderia ser para comida, se usa fertilizante que polui a água, e isso pode afetar a biodiversidade. A verdade é que a sustentabilidade é um quebra-cabeça bem complexo. E então, o que o futuro nos reserva? Para onde essa história toda está indo? Como é que a ciência de materiais vai lidar com tudo isso? A gente está entrando no que alguns chamam de a era do robô cientista. Basicamente, estamos usando inteligência artificial para projetar e simular novos polímeros no computador. É como se a gente pudesse prever como o material vai se comportar antes mesmo de gastar um pigo de reagente no laboratório. Isso acelera e muito a busca por materiais que sejam perfeitos para uma aplicação e, ao mesmo tempo, mais amigos do meio ambiente. E essa citação resume tudo perfeitamente. A mentalidade mudou. Polímeros não são mais só o plástico baratinho. Eles evoluíram. Hoje, eles são a primeira opção para as tecnologias mais avançadas que existem, de foguetes a tratamentos médicos que regeneram tecidos. Eles são, de fato, a vanguarda da inovação. E no fim, a gente fica com essa pergunta que é a pergunta de $1 milhão, né? A gente precisa dos polímeros, eles impulsionam o nosso desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar do planeta. Então, como encontrar esse equilíbrio? Como continuar inovando sem comprometer o futuro? Essa é a grande missão para a nossa geração e para as próximas. E a resposta que a gente encontrar para isso vai definir o mundo em que vamos viver.